Nossa missão é com a verdade, com o amor e a caridade. Arrombanda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruã. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Cuca, Centro de Umbanda Caminho Jaruanda, casa de Pai Joaquim de Angola e Vovó Cambinda da Cachoeira. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, dia 29 de agosto, comemoramos a data de nascimento de um espírito iluminado, que é o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, ou somente Dr. Bezerra, Dr. Bezerra de Menezes, que tem como missão, até hoje, amenizar a dor do próximo. Nós não vamos aqui fazer uma biografia histórica de Dr. Bezerra, até por ausência mesmo de tempo hábil. A gente precisa falar, nós vamos falar da importância dele para nós, umbandistas e brasileiros em geral. O Dr. Bezerra nasce em Riacho do Sangue, Ceará, dia 29 de agosto de 1831 e desencarna aos 69 anos no Rio de Janeiro, dia 11 de abril de 1900. Ele foi médico, militar, escritor, jornalista, político, vereador do Rio de Janeiro, espírita, presidente da Federação Espírita Brasileira. Dr. Bezerra conclui o curso de medicina aos 25 anos no Rio de Janeiro. Aceitou a doutrina espírita, conheceu e aceitou a doutrina espírita por volta de 1886, já com seus 55 anos. E depois tornou-se médico homeopata. Mas mesmo antes dele ser espírita, Dr. Bezerra de Menezes, pelo seu devotamento aos necessitados, já havia granjeado o título de médico dos pobres, devido ao seu trabalho de socorro aos enfermos indigentes. Ele tem a vida dedicada unicamente aos pobres, dando consultas gratuitas. Como não conseguia cobrar o seu amigo, que era dono da farmácia onde ele atendia, e era quem pedia ajuda, o dono da farmácia pedia ajuda aos que podiam pagar pela consulta. Dr. Bezerra de Menezes não tinha nenhuma fonte de renda além dessa, e por isso passava por muitas necessidades, muitas privações. E muitas vezes, comovido com o pesar das pessoas, ele ia até esse amigo farmacêutico que cobrava daqueles que podiam e pegava tudo que ele tinha recebido e distribuía aos necessitados que o procuravam. Certa vez, um homem o procurou dizendo estar desempregado e doente. Aí Bezerra olhou nos bolsos e nada encontrou. E aí perguntou se ele acreditava em Nossa Senhora, o que ele disse que sim. Então ele lhe deu um abraço, sabe aquele abraço apertado, afetuoso, e dizendo que era em nome dela, de Nossa Senhora. E disse para ele repetir o gesto em casa com todos os familiares. Na semana seguinte, voltou para agradecer, pois ficou curado e havia arranjado um emprego. Dr. Bezerra era devotíssimo, e ainda é, de Nossa Senhora, e sempre direcionava o seu amor rogando à Mãe de Jesus o alívio do sofrimento alheio. Uma outra passagem, ao examinar uma criança, ele deu a receita para a mãe, e ela chorando disse: "Como que eu vou comprar esse remédio se eu não tenho nem o que comer?" Dr. Bezerra tratou de procurar alguma coisa nos bolsos, dinheiro para lhe dar, mas também era pobre, também nada encontrou. Então ele olhou para o seu dedo e viu seu anel de formatura, o anel de medicina. E ele não pensou duas vezes, retira o anel do dedo e dá para a mãe dizendo: "Leve este anel. Ele comprará comida e remédio para seu filho, que está necessitado, bem como para a sua família." Após a sua desencarnação, já com os seus 69 anos, continua sendo um trabalhador de Maria. A falange de Dr. Bezerra de Menezes traz o alívio da alma e ajuda ao corpo doente, a saúde espiritual de que tanto necessitamos. Ele continua exercendo a medicina, mas agora tratando de todos espiritualmente. E nós, da Umbanda, estamos sempre pedindo socorro a essa falange do bem. E como não poderia deixar de ser,
A falange de Bezerra de Menezes trabalha incansavelmente nas fileiras de Umbanda. Tem um livro do Divaldo Pereira Franco, psicografado por Divaldo Pereira Franco e o autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, chamado Loucuras da Obsessão, e esse livro relata o trabalho de Dr. Bezerra em um centro de Umbanda. Ou seja, onde a caridade se necessita, se faz presente, ele também ali vai estar. Ele é um grande sol que ilumina a todos indistintamente. Chico Xavier narra que um dia foi perguntado ao Dr. Bezerra de Menezes qual foi a sua maior felicidade quando chegou ao plano espiritual. E aí ele respondeu: a minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira da Mãe Santíssima, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo e, tocando-me suavemente, me disse: Bezerra, acorda, acorda, Bezerra. Aí eu abri os olhos e via bela e radiosa. E aí Dr. Bezerra fala: minha filha, é você, Celina. Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida espiritual, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra querido, desperte feliz. Ele diz que chegaram os familiares dele, os companheiros queridos do Espiritismo, que foram saudá-lo. Mas aí ele ouvia um murmurinho, parecia que vinha de fora de onde ele estava. Então Celina diz para ele: venha ver, Bezerra. Ajudou-o a erguer-se, do leito, ainda amparado, e foi até uma janela de uma casa espiritual, de uma colônia espiritual, e viu uma multidão que acenava, com ternura e lágrima nos olhos. E aí ele fala: quem são eles, Celina? Não conheço ninguém. Quem hão de ser? Ela responde: são aqueles que você consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que vêm saudar você no pórtico da eternidade. E aí Dr. Bezerra concluiu: a felicidade, ela é sem limite quando decorre do bem que fazemos, das lágrimas que semeamos no caminho para atapetar a senda que um dia percorremos. No plano espiritual, também conta Chico Xavier que em 1950, Maria de Nazaré, através da emissária Celina, chamou-o para as zonas superiores, mas ele rogou a ela e preferiu ficar aqui, junto de seus pobres e doentes, que somos nós. Eis porque, com muita justiça, endereçamos ao incansável benfeitor espiritual o nosso pensamento de gratidão e de profundo reconhecimento por tantas lágrimas enxugadas nas dobras de sua alma generosa. Obrigado, Dr. Bezerra de Menezes, por tudo e por todos. Deus o abençoe cada vez mais a sua eterna existência a serviço do Cristo. Que a falange de Dr. Bezerra de Menezes, que assiste ao Cuca em seus trabalhos de caridade, possam nos abençoar e curar dos nossos males físicos e espirituais. Que Pai Joaquim de Angola e Vovó Cambina da Cachoeira possam nos abençoar na nossa caminhada. Que Oxalá nos abençoe. Muita paz em nossos corações.